Quem são as pessoas que, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida? É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você está me vindo pela primeira vez, nós estamos estudando nesta série o livro de Apocalipse versículo por versículo. Como eu sempre digo, o livro de Apocalipse é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos mais de 50% dos capítulos e na quantidade de versículos nós já estudamos também mais de 50%. Veja como está rendendo o nosso aprendizado. Todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no canal, no playlist Apocalipse, versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Antes de entrar na aula, eu tenho um recado muito importante para você. Você que quer conhecer Israel, quer conhecer a Terra Santa. Eu firmei uma parceria com o meu irmão, professor Alberto. Ele já morou em Israel e esta já é a 6ª caravana que ele está fazendo para Israel. Eu tive o privilégio de participar antes da pandemia e agora, se Deus quiser, irei novamente e convido você para participar comigo. A caravana vai sair no dia 16 de novembro e nós vamos retornar no dia 24 de novembro deste ano. Só Israel, nós vamos conhecer onde Jesus nasceu, onde Jesus habitou, por onde ele ensinou, curou enfermos, operou milagres. E vamos concluir conhecendo a cidade do rei, a cidade de Jerusalém. Vale a pena participar desta caravana. Se você quiser mais informações, por favor, solicite pelo WhatsApp 21 98622 3266. Vou repetir, 21 98622 3266. Eu aguardo o seu contato. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Vamos para o capítulo 12, versículo 11 do livro de Apocalipse. Diz assim o texto sagrado: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Eles o venceram. É sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse numa visão futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. Embora temos também aqueles que interpretam o livro de Apocalipse com uma visão preterista do passado, como aquilo que já aconteceu. Tem ainda aqueles que mesclam as duas interpretações. Neste caso, por exemplo, eles o venceram. Eles são pessoas que foram martirizadas na grande tribulação, uma tribulação que nunca foi vista no mundo. Um grupo interpreta desta forma. Os que interpretam como sendo um fato já ocorrido mostram na história que realmente na época de João o imperador moveu uma grande perseguição e muitos cristãos foram martirizados. Mas nós também temos um grupo que interpreta como sendo os que foram martirizados por amor de Cristo desde o começo da igreja até os dias atuais. E nós sabemos que existem ainda países onde o cristianismo é proibido. E nesses lugares chegam realmente a condenar cristãos à pena de morte. Portanto, podemos considerar estas pessoas que venceram quem? Venceram o maligno, venceram Satanás, independente da época, porque em todo o período da história da igreja nós vemos perseguição. É bom sempre ressaltar que perseguição como haverá na grande tribulação,
nós nunca vimos, isto é verdade, mas perseguição sempre nós encontramos na história do cristianismo. Agora veja que interessante o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 37. Que diremos, então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Percebeu como é a nossa vida, a vida do cristão autêntico aqui na terra? Passa por tudo isso que nós lemos. Mas nada pode tirar este amor que nós temos por Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. E Ele nos protege. Agora veja que importante, se nós não considerarmos a vida após a morte, como querem algumas seitas, como entender esse texto? Porque nós sabemos que muitos cristãos pagaram com a vida por amor a Jesus, por não negar Jesus. E até nos dias atuais isto ocorre, e sabemos que ocorrerá também na grande tribulação. Ora, se não tem vida após a morte, que sentido teria esse texto? Nenhum. Por isso que nós encontramos na literatura muitas pessoas, na hora de serem martirizadas, louvavam o Senhor, glorificavam o nome do Senhor. E isto confundia os perseguidores, eles não conseguiam entender como uma pessoa pode ser jogada às feras, pode ser crucificada, degolada, e mesmo assim louvar o nome do Senhor, porque esta esperança que existe em nós, ela é verdadeira. E que esperança é esta? Que quando nós deixamos este corpo físico, nós continuamos conscientes e vamos direto para o paraíso. Vamos em frente. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Olha aí, a graça, somos salvos pela graça. Quem pagou o preço do nosso resgate foi Jesus Cristo. Por isso que João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Voltando para Romanos, observe o capítulo 5, no primeiro versículo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em função da morte de Jesus é que nós podemos conversar com Deus e Ele ouve as nossas orações. Olha que importante conhecer essa doutrina, a doutrina da justificação. Agora, observe Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que nós já estudamos, o vídeo está aí no playlist. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem comprou? Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, comprou para quem? Para Deus Pai. Olha de novo aí a doutrina da Trindade. Definição, cremos em um único Deus, mas encontramos 3 pessoas na divindade, em Deus. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Quem morreu na cruz foi o Filho. E com a sua morte expiatória, ele pagou o preço da nossa redenção. Vamos em frente.
Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, na hora da perseguição, seja ela no tempo do imperador romano, na época que João viveu, ou em toda a história da igreja, ou na grande tribulação, estas pessoas, os que já foram martirizados, não negaram o Senhor, continuaram dando testemunho de Jesus Cristo. E isso vai acontecer também na grande tribulação. Tribulação que nunca houve na terra, como nós já aprendemos. Agora observe o que Paulo escreveu aos Filipenses, 1º capítulo, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, se não houvesse vida após a morte, teria sentido este versículo? Qual seria o lucro em morrer? Mas Paulo tinha esta fé, essa convicção, que ao deixar este corpo, iria direto para o paraíso, consciente. Isto é muito importante. Portanto, ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, repetindo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que palavra poderosa. Vamos para a conclusão do versículo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Claro que aí está falando da vida temporal, da nossa vida física, a nossa vida material, que tem prazo de validade. Perderam a vida física, é verdade, foram martirizados, não negaram Jesus Cristo, tudo isso é verdade, mas não perderam a vida eterna. Ora, se não existisse vida após a morte, que sentido teria esse versículo? Dar a própria vida, entregar a vida por amor a Jesus Cristo, não teria sentido nenhum, mas observe o que Jesus nos ensinou. João capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. De novo, nós temos duas vidas, uma vida limitada, uma vida temporal aqui na terra e uma vida eterna. Aqueles que amam esta vida física, que vivem nos prazeres da carne deste mundo, não podem participar da vida eterna. Por isso que existe a renúncia. Aqueles que renunciam esta vida temporal, que odeiam as práticas pecaminosas que este mundo oferece, práticas oferecidas por Satanás, aqueles que odeiam, desprezam estas práticas, mas amam a palavra de Deus, vivem o Evangelho, mesmo passando por privações, tribulação, perseguição, espada, mesmo correndo o risco de ser martirizado por ter o amor verdadeiro, o amor em Jesus Cristo, estes vão ganhar a vida eterna. É isto que Jesus está nos ensinando. Portanto, repito mais uma vez, se não tivesse vida após a morte, não teria sentido o que Jesus nos ensinou. Na próxima aula, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.